Boa tarde, gente. Nós vamos apresentar para vocês a prática de isolamento de leveduras e de fungos. Nosso grupo é formado por Gabriel Braga, João Gabriel, Leonardo Holanda, Lucas Amorim e por mim, Raíssa Gomes. Os fungos são conhecidos por serem seres quimioheterotróficos, cuja alimentação se dá por absorção. Além disso, eles são, em sua maioria, multicelulares, excetuando as leveduras, e, de uma forma geral, sua reprodução se dá através da produção de esporos sexuados ou assexuados. Esses fungos eles são relevantes em diversas áreas. Podemos citar aqui sua importância como decompositor de matéria orgânica na cadeia alimentar, onde ele participa do reciclo de diversos elementos importantes para a vida. Também podemos citar as diversas interações benéficas que esses fungos produzem com plantas e animais. E em relação a seres humanos, podemos acentuar aqui a importância do uso e o uso desses fungos, né, seja no consumo direto, como acontece com alguns tipos de cogumelos, ou mesmo na produção de alimentos, como o pão, e de fármacos, como a penicilina. Dentre os fungos, os bolores ou fungos filamentosos são esses que apresentam esse aspecto mais aveludado, como vocês podem ver na foto. Esses fungos são assim classificados devido ao seu corpo ou talo ser composto de filamentos alongados, que são chamados de hifas. Essas hifas ou esses filamentos podem ser ainda subdivididos em hifas aéreas, quando estão voltadas para a reprodução, ou hifas vegetativas, quando estão voltadas à obtenção de nutrientes. Esses bolores, a gente pode acrescentar também, que eles são conhecidos por serem menos exigentes em relação às condições de crescimento, como umidade, temperatura, ou mesmo pH. Dessa forma, é bem comum nós encontrarmos esses bolores crescendo em alguns alimentos ricos em carboidratos, por exemplo. Já as leveduras, eles são fungos unicelulares e não filamentosos. Como vocês podem ver na imagem, eles têm essa característica de serem meio cremosos e também tem essa forma oval ou esférica, como a gente pode ver. As leveduras, a gente tem que salientar que, apesar delas necessitarem de condições mais específicas para o crescimento do que os bolores, elas estão tão presentes na natureza quanto eles. E, além disso, podemos ressaltar ainda a importância dela para a indústria, principalmente associada a processos fermentativos. Tendo em vista a importância desses micro-organismos, nós podemos entender o porquê da necessidade de isolar culturas puras, né? Seja voltadas para o estudo dessas espécies, seja voltadas para o seu cultivo. Então, algumas técnicas utilizadas estão descritas. A primeira dessas técnicas é a técnica da sementeira em superfície e de esgotamento do inóculo, onde o princípio dessa técnica é a produção de estrias com material no meio, como vocês podem ver na figura, e isso leva ao esgotamento do material, buscando o isolamento dessas culturas. Outra técnica bastante utilizada também é a técnica de placa derramada, onde o isolamento é obtido através da diluição do material em agar liquefeito. E, por fim, temos as técnicas de diluição sucessiva, onde aqui a gente pode salientar a importância dos micro-organismos de interesse estarem em maior quantidade, porque para que o isolamento seja obtido, são realizadas várias diluições em meios apropriados. Sendo assim, a presente prática teve como objetivo isolar fungos filamentosos e leveduras de ambientes diversos e identificar morfologicamente essas espécies isoladas. Boa tarde, me chamo João Gabriel e vamos dar continuidade à apresentação. Partindo agora para os materiais e métodos, foram realizados 2 experimentos, o isolamento de bolores do material mofado e o isolamento de leveduras de uma fruta. No primeiro experimento, foi utilizado uma amostra de pão mofado, placas de Petri contendo o meio Kizapec e contendo o meio batata glicose H, tubos de ensaio contendo esses meios, que foram citados agora, e ácido lático. Já no segundo experimento, foi necessário uma fruta, que no caso foi um abacaxi, uma Erlenmeyer contendo caldo glicosado, um meio de glicose H, ácido lático novamente, placas de Petri estéreis e tubos de ensaio. Já partindo para o procedimento em si. Do primeiro experimento, do isolamento de bolores do material mofado, os meios de BGA e CZ eles foram fundidos e resfriados, para em seguida ser adicionados ácido lático para que essa solução chegue em um pH em torno de 3,5. Assim, distribuiu-se essa solução em placas de Petri e esperou-se a solidificação. Após isso, utilizando uma alça de agulha, foi incubado o material mofado, no caso o pão, no centro de cada uma das placas de Petri. Essa incubação foi realizada a temperatura ambiente e durou 5 dias. Após esse período, foi possível observar as colônias que cresceram nas placas,
e foi possível escolher as colônias típicas de bolores, que são as colônias filamentosas, grandes e de cores variadas. Com a alça de platina, foi possível transferir parte dessa colônia para um tubo e outra parte para uma placa de Petri. Tanto o tubo como a placa contendo o meio de CZ. Em seguida, ambos foram incubados. E aí, em seguida, foi preparado um cultivo em câmara úmida, utilizando o tubo de ensaio, e novamente foi feita a incubação. Após 2 dias da incubação, foi possível observar em uma lâmina do microscópio e determinar os tipos de hifas e também os tipos de esporos assexuados. Também, se possível, seria determinada a classe e também o gênero do fungo em estudo. Já no próximo experimento, no isolamento de leveduras de fruta, o caldo glicosado ele foi acidificado novamente com ácido lático, chegando à solução com pH de 3,5. O abacaxi, que é a fruta, né, ele foi cortado e macerado com o auxílio de uma faca e foi transferido para um Erlenmeyer, que esse Erlenmeyer continha o meio acidificado. Em seguida foi feita a agitação desse recipiente e foi incubado a temperatura ambiente durante 2 dias. Em seguida foi feita a adição dos meios de cultura, né, às placas de Petri, deixando resfriar e solidificar. E aí, com a alça de platina, foi depositado apenas uma gota desse caldo na superfície da placa de Petri, fazendo estrias conforme a imagem. E em seguida foi incubado a temperatura ambiente durante um período de 48 horas, 2 dias. Após esse período, foram escolhidas também as colônias típicas de leveduras. E então, com a alça de platina novamente, transferiu-se parte dessas colônias para um tubo contendo glicose agar e também para um tubo contendo o outro meio, de caldo glicosado, assim incubando ambos os tubos. E aí, no dia seguinte, foi possível analisar o crescimento dos fungos, das leveduras. E também foi realizada uma observação em vivo e com coloração simples. E aí, por fim, anotou-se os aspectos microscópicos do micro-organismo em estudo. Boa tarde, meu nome é Leonardo Holanda e eu vou dar continuidade na apresentação, falando um pouco sobre a parte de resultados e discussões, mais especificamente sobre a parte de isolamento de fungos. Bom, com o isolamento do bolor, a partir de uma amostra de pão mofado, após o período de incubação, foi possível observar o crescimento nas placas, conforme é possível visualizar na figura. Nos bolores, as hifas primeiro se espalham sobre a matéria para que depois possam penetrar sobre a mesma. Assim, já dentro da matéria, elas vão eliminar substâncias capazes de converter os nutrientes em compostos mais simples. Somente após a decomposição que os nutrientes vão ser absorvidos por esses fungos por meio de uma digestão extracorpórea. Em algumas hifas aparecem ainda esferas e dentro dessas esferas vão existir os esporos. Quando essas esferas elas se romperem, os esporos serão expelidos, espalhando-se pelo ar e assim distribuindo-se por toda parte. E caso encontre condições adequadas, como por exemplo em relação à quantidade de matéria orgânica, quantidade de umidade e uma baixa luminosidade, esses esporos vão germinar, formando novas hifas e consequentemente contaminando ainda mais o alimento. Bom, mas por que o pão fica com bolor? Bom, isso acontece porque o pão é uma boa fonte de alimento para determinados fungos, como por exemplo os fungos filamentosos que estão sendo vistos durante essa apresentação. Em certas condições, os esporos do mofo se estabelecem em uma substância orgânica, começando a digeri-la. No caso do pão, essas enzimas quebram as paredes celulares da matéria orgânica que constitui esse pão, liberando compostos facilmente degradáveis, digeríveis e moléculas simples. Tem problema comer pão mofado? De fato, alguns fungos podem ser consumidos sem problemas, como por exemplo o caso de alguns queijos, mas nem todos são seguros, visto que alguns podem apresentar ou produzir micotoxinas que podem causar infecções alimentares moderadas e graves, principalmente em crianças e idosos que possuem um sistema digestivo mais sensível em relação a outras faixas etárias. Quando ocorre essa contaminação, essa infecção, os principais sintomas são enjoo, diarreia, náuseas, dor no estômago e em alguns casos, alergia respiratória, principalmente se a pessoa tentar cheirar o pão, inalando, portanto, as substâncias e assim vai originar uma alergia respiratória. Assim, como não é possível saber se o caso
que o pão contaminado é um fungo que tem essas micotoxinas ou não, é importante considerar que sejam todos perigosos e evitando sempre a comer. Além disso, é importante jogar todo o alimento fora, visto que se o processo estiver de certa maneira avançado, vai haver uma quantidade muito grande de fungo que não vai ser possível ver a olho nu, mas que ainda assim vai estar lá e não vai ser possível retirar apenas cortando a parte que está estragada e que é possível ser visualizado. Por fim, é importante, para evitar essa contaminação por esse tipo de fungo, é importante armazenar um pão em local seco, em temperatura ambiente, ou caso queira uma duração mais prolongada, também é possível congelar em fatias e assim ir descongelando e aquecendo conforme for comendo, conforme for desejo da pessoa. Boa tarde, meu nome é Lucas e vou dar continuidade aos resultados de discussões relacionados ao isolamento das leveduras. Como já visto na metodologia apresentada por João, realizou-se isolamento de leveduras a partir de pedaços de abacaxi, utilizando um caldo glicosado como meio de alimentação. Então, previamente realizou-se a acidificação do caldo glicosado, que, segundo o estudo desenvolvido por Walker et al. Em 1998, utiliza-se um caldo glicosado acidificado para tentar favorecer o crescimento das leveduras. Outro ponto importante também desta parte inicial é o corte do abacaxi, para que se consiga aumentar a área de superfície e ter a melhor relação entre contato do abacaxi com o caldo glicosado, tendo uma melhor exposição da biota do abacaxi no caldo glicosado. Assim, introduziu-se os pedaços de abacaxi dentro do caldo glicosado e fez sua incubação à temperatura ambiente por 48 horas para tentar realizar o processo de fermentação do caldo. E assim foi possível notar que, após esse processo, a solução ficou um pouco mais esbranquiçada com presença de bolhas, o que pode dar indícios da ocorrência do processo fermentativo. Como objetivo da prática é obter culturas puras, pode-se utilizar o método de esgotamento em placa, que já satisfaz o objetivo e já é bastante utilizado comumente na literatura. Esse método tem 2 pontos de interesse, que são importantes, pois, se seu organismo a ser isolado está presente em grandes quantidades, ele terá uma boa aplicação e um bom desempenho. Mas, caso esteja em quantidades pequenas, é necessário introduzir uma técnica de enriquecimento para poder aplicar o método com sucesso. Assim, como é que funciona o método? É feito você coleta um pouco do caldo, e aí você faz em semeados em estria. E aí, na placa de Petri, com meio sólido, você vai perceber que o excesso de colônias vai sendo depositado, localizado geralmente na borda da placa, e mais no centro da placa será depositado colônias mais espaçadas e com melhores características para isolamento. E aqui estão os resultados após inoculação do caldo fermentado, incubação de 35 a 35 graus por 48 horas, e como já mencionei, percebe-se que no meio da placa tem-se regiões com colônias mais espaçadas, uma das outras, e possíveis de serem coletadas, mostrando que este método de isolamento tem sucesso. Para esse processo de coleta, utiliza-se critérios como tamanho, espaçamento, cor, forma, também pode-se levar em conta consistência e brilho para se definir as melhores colônias a serem incubadas em tubos de H-glicose, chamados de GA, e caldo glicosado CG. A partir da incubação desses tubos, pode-se estudar se a levedura é fermentativa no tubo de caldo glicosado e estudar aspectos microscópicos do micro-organismo, como pode ser também, como exemplo, na verdade, o processo de reprodução. Boa tarde a todos. Agora dando continuidade aos resultados de discussão, mais especificamente falando da comparação com a literatura, a gente escolheu trazer 2 artigos. Um artigo que fala justamente do isolamento de fungos filamentosos e outro do isolamento de leveduras. Nesse primeiro artigo, o autor estava preocupado em fazer o isolamento e identificação dos fungos produtores de micotoxinas. Essas micotoxinas são metabólitos, que são gerados quando o fungo ele começa a se desenvolver. E essas micotoxinas apresentam grande toxicidade a nós, seres humanos. E a semelhança, justamente com a prática que a gente fez, é que esse isolamento foi feito a partir de pães. Nesse caso, foram pães de sanduíche vendidos no centro comercial de Macapá. E não vai dar tempo de abranger todos os detalhes do trabalho,
mas a gente resolveu trazer os aspectos mais importantes, justamente tentando fazer esse paralelo com o que a gente viu em sala de aula. O método de isolamento que ele utilizou foi o método de diluição decimal seriado em placas. Os meios de cultivo que ele utilizou foi o meio de cultivo DRBC para as placas Petri e para os tubos de ensaio, né, que ele fez tubos inclinados, os meios de cultura foram o H-micosel, foi o H-micosel. A partir disso, ele fez a identificação, né, das propriedades macroscópicas e microscópicas, justamente visando encontrar aquelas espécies, né, que são dos fungos produtores de micotoxinas. E aí, as propriedades microscópicas, né, ele analisou a morfologia da hífen, formação de esporos, e macroscópicas analisou cor, né, textura, o tamanho, né, do filamento, etc. Como a gente pode ver nessa tabela, estão apresentados os gêneros que ele encontrou e cada proporção. O outro artigo que a gente escolheu, e agora falando do isolamento de leveduras, é esse que está apresentado no slide. Nesse caso, foram isoladas as leveduras a partir do morango. E se utilizou basicamente 3 diferentes meios, que estão apresentados aí no slide. E 3 diferentes estratégias de isolamento. A primeira estratégia que ele utilizou foi utilizar um suave umedecido em solução salina e realizou um esfregaço na superfície do morango. A segunda metodologia foi justamente o contrário. Ele partiu do esfregaço com suave que depois foi umedecido com a solução salina. E, por fim, a última metodologia, né, a de isolamento, foi a partir do enriquecimento, que foi justamente o que a gente fez na prática. Fez enriquecimento e fez a transferência para o meio. Vale salientar que, depois de todos os passos que a gente citou aqui, houve a inoculação da espécie. Os gêneros que ele encontrou basicamente foram esses, né, que estão apresentados no slide. E, o mais importante, a pichia ela foi encontrada em grandes proporções quando o método feito de isolamento foi, uma estratégia de isolamento feita foi a de enriquecimento. Como conclusão, o que a gente pode falar é que o emprego das técnicas convencionais de isolamento apresentaram bons resultados, né? Foi possível isolar tanto os fungos filamentosos como as leveduras, né? E também identificar, né, suas características macroscópicas e microscópicas. Também foi possível observar o crescimento dos bolores nas placas estudadas e também entender o processo que é feito para o isolamento de leveduras a partir das frutas. Por fim, o mais importante, foi possível entender o porquê de todas as etapas empregadas em cada parte da prática. Obrigado a todos e uma boa tarde.